E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Tato Futs, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E dessa vez para a gente falar um pouquinho a respeito da crise corintiana que parece não ter fim, tá? Bom, antes da gente entrar nesse vídeo, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, me ajuda demais, belezeira? Bom, sem enrolação, então, simbora pro vídeo, pessoal, falar sobre Corinthians, que parece estar numa crise sem fim, pessoal. Entra ano, sai ano, continua a mesma crise, muito por conta dos bastidores, do que propriamente pelo futebol jogado dentro de campo, tá? Não que o futebol tenha lá sido grande coisa, né? Até porque o time se encontra na zona de rebaixamento, mas eu acho que o foco maior do Corinthians atualmente deve muito ser os bastidores, algo que tem sido recorrente ali. Crise mais crise. Cara, entra presidente, sai presidente, sempre continua a mesma coisa, muito por conta também de grupos políticos que perpetuam ali pelos lados do clube. E galera, a situação é bem dramática do Corinthians, tá? Se não bastasse o grande ídolo, né, talvez o maior ídolo da história, o Cássio, ter saído, o time se afunda em dívidas, se afunda também na questão de ganhos, tá? A Vaidbet, como todo mundo já sabe, saiu fora, né? Segundo ela, não foram cumpridas algumas cláusulas contratuais que por vezes não são levadas a público e por isso houve a rescisão, tá? Que até então era para ser pago 370 milhões ao longo dos anos, tá? Algo que infelizmente não vai acontecer. Então até o final de 2026 tinha 370 milhões para serem pagos. Atualmente, consultando as informações aqui dos jornais esportivos, foi pago até o momento 66 milhões, tá? Faltaria 304 e há uma questão de uma multa em caso de rescisão, de pagar 10%, ou seja, 30 e poucos milhões desses 304 que ainda restariam, tá? E galera, Carlos Miguel também saindo do clube, é mais uma baixa. Carlos Miguel que vinha recebendo oportunidades, assumiu a titularidade depois do Cássio. Eu vi que muita gente ficou brava com o cara porque, para quem não sabe, ele está em vias de acertar com o Nottingham Forest da Inglaterra. Então ficaram bravos porque, pô, o cara é ingrato, a gente fez mau movimento para que ele fosse titular, para que ele tivesse a chance. E galera, infelizmente, sejamos realistas, tá? O jogador, assim como você na sua empresa, é um profissional. Se de repente ele vê que a empresa não está bem das pernas, que a coisa está indo para o buraco, o que ele faz é encontrar uma nova oportunidade em um lugar onde ele possa ter uma melhor condição de trabalho, uma melhor remuneração e por aí vai, tá? Então, assim como eu, você, ele é um profissional que de fato tem as tratativas de um clube como uma empresa, tá? Então, acho que essa questão do torcedor é complicado, porque o torcedor ele é movido à paixão. Já o jogador, ele é movido ao quê? À parte profissional. Então o cara ele tem que ser muito ídolo, sabe, extremo para poder reconsiderar algumas questões para permanecer no clube. E ao que tudo indica, ele não vai permanecer. O time do Nottingham Forest vai pagar a multa rescisória, tá? Galera, prepare-se, tá? Porque se não bastasse a questão da saída da patrocinadora, que depositaria um caminhão de dinheiro até 2026, tivemos a saída do Cássio, agora do Carlos Miguel. E um outro ponto é que ele tinha uma rescisão contratual de cerca de 256 milhões ou 260 milhões de reais. Sua multa rescisória era de 50 e poucos milhões de euros. E ele vai sair pela bagatela apenas de 4 milhões de euros, pessoal. Por quê? Foi negociado no final do ano passado essa alteração. Até para facilitar, né, segundo ele e seus empresários, para que ele fosse facilitado na hora de sair para a Europa, porque ninguém, logicamente, pagaria no jogador uma bagatela dessa, algo que seria de grandes nomes do futebol mundial. Então é mais um outro ponto. Temos a questão também do estádio, que vive um imbróglio ali de ser pago e vai se acumulando as dívidas, não sabemos em que pé está de fato, se está pagando as parcelas em atraso, enfim, galera, é uma questão bem delicada do time do Corinthians, parece que é mais uma vez o time se repetindo, tá? Mais uma vez o cenário se repetindo de anos atrás. E a julgar pelo que vem acontecendo nos bastidores, os resultados que não vem acontecendo, o Corinthians, os torcedores têm que prestar atenção na sequência de temporada, tá?
a gente tem um... A gente não, né? Vocês têm um treinador também que é um cara que ainda, ao meu ver, de fora, eu acho que é um cara em formação ainda. Eu acho que o cara não é um cara do tamanho do que é o Corinthians, o Antônio Oliveira. O time atual, na minha concepção, é um time ok para baixo, tá? Eu acho que não tem nenhum jogador, vocês concordam comigo, né, pessoal? Não tem nenhum jogador que é um destaque ali que pode mudar o panorama do Corinthians. Tem bons nomes, mas que estão de fato muito aquém do que de fato o Corinthians já foi um dia em termos de plantel, tá? O time atualmente ocupa a 17ª colocação, o primeiro time a entrar na zona de rebaixamento. Já são, galera, 7 jogos que o Corinthians tem com apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, tá? Então o futuro do Corinthians acaba sendo algo bem complicado, tá? Eu queria que você, corintiano, desse sua opinião, seu ponto de vista aqui embaixo. Apesar de ser um torcedor do São Paulo, né? Eu brinco com os meus amigos, fico zoando ali e tudo mais. Mas, assim, analisando em termos futebolísticos de fato, um descenso talvez do Corinthians seria algo bem chato também, em termos de rivalidade, em termos de nível do futebol da Série A, que já é bem escasso, tá? Mas é algo que precisa parar para prestar atenção. É cedo ainda? Obviamente que é cedo, são 7 jogos, 7 partidas apenas. Tem muito o que rolar? Tem. Mas eu acho que para o time do Corinthians começar a entrar nos trilhos novamente, deve-se começar uma limpa nos bastidores, porque assim, eu vejo o Augusto de Mello, é um cara muito falastrão, tá? Um cara que chegou no clube falando não, que a gente vai ser potência, que é outro patamar, que não sei o que, agora a gente vai ser protagonista, e na prática não tem se provado isso. Na prática tem se provado inúmeros erros, inúmeros absurdos que tanto a gestão dele quanto a gestão passada vem cometendo já há um bom tempo. Então, Augusto de Mello, a torcida do Corinthians não compra mais as suas ideias mirabolantes de falar que o Corinthians vai se tornar uma potência, quando na prática pouco se prova isso, tá? Então é aquilo, para o Corinthians voltar de fato a ter um ambiente melhor, a questão deve começar lá dos bastidores, lá da direção, para que isso seja refletido dentro de campo. Todo mundo tem sua parcela ali dentro, parte de quem joga e de quem gere, mas de quem gere tem uma parcela muito maior de quem joga. Essa é a minha humilde opinião, apenas como um cara que assiste futebol, você pode concordar, pode discordar de mim. Aproveite que os comentários, é super importante a participação de todos vocês, mas é aquilo, tem que haver despertamento dos caras antes que seja tarde. Eu pego um paralelo a isso, pessoal, quando eu vivenciei uma situação que quase aconteceu o descenso com o São Paulo, lá em 2017, se eu não me engano. A gente tinha um time completamente desacreditado, um time defasado, onde de fato depositamos a nossa confiança no Hernanes e ele conseguiu nos salvar, tá? Então aquilo, nem sempre um cara consegue ser protagonista tamanho para que possa ali evitar um descenso. São Paulo conseguiu ali novamente estar hoje num cenário bem mais favorável, bem mais complicado, corre por fora em títulos, mesma coisa outros rivais, Palmeiras, etc. Mas é aquilo, tem que se organizar a casa, tá? A gente tem que pegar como referência, eu falo o São Paulo também, que eu torço, a gente tem que pegar como referência outros clubes de ponta que têm feito uma gestão bacana e assim também tem que ser feito em relação ao Corinthians, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal. Recomende a um amigo, uma amiga, me ajuda bastante. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até mais e valeu!